em diante. Eu vou correr com o texto por causa da hora, mas eu preciso entregar isso aqui que Deus trouxe ao meu coração. Aleluia. Êxodo 6. Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Êxodo, capítulo 1, versículo 6. Tem alguém aqui que me conhece, irmão? Levanta a mão aqui assim. Algumas pessoas iam, né? Mas tem alguém aqui que conhece Jesus? Levanta a mão. Ah, então vocês fizeram certo, porque de mim vocês não vão ter nada, mas de Jesus vocês podem ter muitas coisas na vida de vocês. A Bíblia vai dizer assim, ó: com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos, multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei, que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse ao seu povo: vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramassés, duas cidades que serviam de centros de armazenamento para Faraó. Gravem esse versículo, por favor, gente. É esse versículo que eu marquei para você gravar isso. A Bíblia vai dizer assim, o versículo 12: porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Não, eu vou falar de novo para ver se a igreja vai pregar. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficavam. Irmãos, eu vou correr com a palavra para poder liberar algo profético para o teu coração. Eu não posso entrar dentro de um texto sem antes dizer para você o contexto dessa história para chegar até aqui. Nós sabemos que para tudo isso acontecer, teve pessoas atrás também que vivenciaram tantas coisas. Só que eu quero falar sobre alguém que teve a oportunidade de levar o seu povo até esse lugar. Foi José. A Bíblia vai dizer que Deus vai fazer uma promessa a Abraão lá atrás, pastor. Deus vai falar: Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Além disso, Deus vai dizer para ele: e você será grande dentro dessa nação. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei, mas aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei. Então entende, Abraão foi que começou a sequência. Então a promessa de quem vinha da descendência de Abraão recebia essa promessa que também Abraão teve. Só que Abraão sai debaixo de uma promessa que ele ainda não sabia o que era, mas ele obedeceu a voz do Senhor. Aí sabe o que Deus manda dizer para a igreja? Por que você parou de acreditar nas promessas que Deus tem na tua vida ainda? É por isso, porque Deus não vai fazer algo que você saiba. Ele vai fazer algo para você primeiro gerar fé no teu coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Abraão sai. Aí Abraão vem, morre. Nasce Isaac. Isaac vem, morre. Vem Jacó. Jacó vem e morre. E chega até José. Irmãos, eu preciso liberar uma senha para o teu coração rápido. Aleluia! A Bíblia vai dizer que José era amado do seu pai, Jacó. José veio quando seu pai não esperava. E o amor do pai para com José era um amor muito grande. Era um amor que causou trazendo inveja dentro da sua casa. Um amor que estava trazendo problemas para a sua família. Mas sabe o que o pai estava interessado? Em honrar o filho que ele ama. Independente do que as pessoas estavam pensando a respeito do seu filho. Aí, para testificar que ele amava tanto o seu filho, o que o seu pai fez? Colocou-lhe uma túnica. E não foi somente uma túnica. Túnica era normal se vestir, mas uma túnica colorida não. Uma túnica colorida era sinal de favoritismo.
era sinal de alguém que amava mesmo aquela pessoa. Só que por ele colocar aquela túnica, se levantou uma grande rebelião naquela casa. Por ele ter colocado aquela túnica, se levantou uma grande guerra naquela casa. Por ele ter colocado aquela túnica, se levantou uma grande tribulação. Aí o que aconteceu? Os seus irmãos se revoltaram. Porque os seus irmãos estão pensando, mas eu nasci primeiro. Eu estava aqui primeiro. E meu pai vai fazer para aquele que estava por último. Sabe o que Jesus está mandando eu dizer para você nessa noite? Se preocupa se você está por último, não. Porque se ele te ama, ele vai fazer você ser o primeiro. Não, eu vou profetizar, mas tem alguém que vai entender isso aqui. O problema de você vestir a túnica é que você vai passar dificuldade. O problema de você dividir a túnica é que você vai passar problema. O problema de você vestir a túnica é que você vai sofrer muito. Mas manda reclamar com quem te escolheu, rapaz. Manda reclamar com quem te escolheu. Porque Deus, quando escolhe, Ele não volta. Ele escolhe, vai com você. E te garante, te protege, te calma. Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aí o texto vai dizer que além de José usar a túnica que o seu pai deu, irmão, preste atenção, isso é profundo. Pastor, não foi José que quis colocar a túnica. Pastor, não foi José que obrigou o pai a colocar a túnica. Foi o pai que quis que José usasse a túnica. Não, isso é muito profundo para a tua cabeça. Sabe por que muitas pessoas ficam raivosas com você? Sabe por que muitas pessoas não entendem por que você está crescendo? Sabe por que muitas pessoas não entendem por que você está prosperando onde era para você morrer? É porque Jesus te escolheu, rapaz. E você vai continuar crescendo. Porque Jesus te chamou, Jesus te escolheu, Jesus te reviu. E isso vai fazer você crescer. Então, manda reclamar com quem deu a túnica. Aí, o texto vai dizer que além dele colocar a túnica, José sonha. Meu Deus, se estava ruim, Jesus ainda bota ele para sonhar. Meu Deus do céu, Jesus. Mas quem vive com Jesus é assim. Pode estar difícil, pode estar piorar, mas sabe qual é a certeza? Aquele que me prometeu garante. A Bíblia vai dizer que José sonhou. E José, emocionado, porque José vinha de uma família que tinha raiz. Abraão vieram de princípios. Então José conhecia a palavra de Deus. José conhecia as leis. José sabia das honras que tinham. Então José não era qualquer um. Era pessoa que sabia o que estava fazendo. José não compactuava com as coisas erradas que os irmãos faziam. E chegava para o pai para falar. Aleluia, Deus. Aí que eu fico vendo é que as pessoas hoje em dia querem ficar indo para os irmãozinhos e ficar fazendo fofoca dentro da igreja. Quer ficar reclamando um do outro dentro da igreja. O negócio é você falar com Deus. Deus transforma ele. Deus muda ele. Ajuda ele a se libertar dessa fofoca. Ajuda ele a se libertar dessa situação. Ajuda ele a se libertar desse pecado. Mas não, nós queremos colocar ele para baixo. Está havendo uma disputa nas igrejas. Só que José ia reclamar com o pai. Nós temos que reclamar com Deus e dizer: Deus transforma ele. Deus muda a vida dele. Deus transforma a vida dele. Porque não é você acusando ele, ou você querendo jogar ele querendo você jogar ele para baixo, que você vai fazer com que ele saia da igreja em vez de ele ficar na igreja e ser mudado. É mais fácil ele estar todo errado aqui dentro, ouvindo a palavra, do que estar lá fora, ouvindo as coisas que não vai voltar mais. Aí a Bíblia vai dizer, para aí, olha, pelo amor de Deus, vou falar rapidinho. A Bíblia vai dizer que José então conta os sonhos, seus irmãos ficam enfurecidos. Só que aí José tem que ir ao encontro dos seus irmãos. Só que além dele ir no encontro dos seus irmãos, o coração de José era um coração de quem tinha um coração puro, cara. Não era um coração de quem tinha maldade. Porque se você for parar para pensar no dia de hoje, tudo aquilo que as pessoas fazem com você, você já ia ficar esperto. Você já não queria mais estar perto daquela pessoa, porque você já ia pensar que aquela pessoa ia fazer uma maldade com você. Mas o coração puro de José foi até os encontros dos irmãos. Só que quando os irmãos veem José, tramam contra ele e tramam a morte dele. Isso que é o problema. Porque o adversário da tua alma não vai querer bater em você.
O adversário da tua alma não vai querer te colocar no chão. A intenção do adversário da tua alma é te fazer morrer. Porque só você morrendo que você vai parar para seguir o propósito. Mas aí muita gente, sabe o que aconteceu? O diabo tentou bater, pensou que ia matar. Quando jogou no poço, olharam e falaram, ainda está vivo. Porque quem tem promessa de Deus não morre. Tem alguém aqui que crê nessa palavra aqui? Quem tem promessa de Deus não morre. Porque a promessa de Deus tem que se cumprir. Aí seus irmãos tramam. Olha a preocupação dos irmãos, pastor. A preocupação dos irmãos, depois de terem jogado ele lá, era a preocupação de ficarem com a túnica. Eu vou falar isso aqui para ver se tu vai pegar. A preocupação dos irmãos era ficarem com a túnica. Aí eles ficam preocupados com quem vai ficar com a túnica. Quem vai ficar com isso? Acharam que tudo aquilo que eles iam fazer ia dar certo para eles. Só que a túnica que Deus coloca só serve para você, não serve para mais ninguém. A túnica que Deus escolheu para você não serve para mais ninguém. É por isso que as lutas que vêm para você não vai vir para o irmão do lado, vai vir para você. É para você se fortificar, porque Jesus é contigo. A túnica não é para quem não tem compromisso. A túnica é para quem tem compromisso com o propósito de Deus de viver a verdade do Evangelho, que é Jesus Cristo. Deus coloca a túnica em quem tem compromisso com a verdade. A Bíblia vai dizer que José é vendido. José é vendido e vai para dentro da casa de Potifar. Gente, o texto é lindo. E se vocês pegarem a expressão do texto, vocês vão saber que a Bíblia vai dizer que José foi tentado muitas vezes pela mulher de Potifar. Então, se você for estudar um pouco, José não foi tentado uma vez. José não foi tentado duas. Mas se você for querer estudar um pouco mais além, que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar. Quem me conhece sabe que eu gosto de estudar. Não, na escola eu não gostava não. Mas depois que eu aprendi a estudar aqui com a Bíblia, irmão, eu não leio, eu não gosto de ler outro livro não. Mas quando é da Bíblia, irmão, é coisa linda. Não gostava de ler de jeito nenhum. Vou parar para poder ler no dia. Mas a Bíblia me faz soar uma canção nos meus ouvidos. Porque quando eu ouço a maravilha dele, eu fico espagnado, porque a verdade dele me confronta. Eu não preciso estar aqui gritando para você receber algo de Deus, não. Porque a palavra de Deus, ela entra, ela é penetrante, como uma flecha de ferro que vai te cortar o teu coração e vai mudar a tua história. E é de dentro para fora. As pessoas estão preocupadas em gritar muito, Mateus. As pessoas estão preocupadas se a igreja vai virar. Se a igreja vai fazer isso, mas eu estou preocupado se o povo vai sair daqui cheio da presença de Deus e querendo sair transformado. Gritar, rodar, todo mundo faz, mas agora sair transformado pelo poder da palavra não é todo mundo. Porque entrar no culto é muito fácil. Agora você está dentro da verdade, quer cultuar a Jesus que é verdadeiro, aí que é o problema. A Bíblia vai dizer que ele é tentado muitas vezes pela mulher de Potifar. E a Bíblia vai dizer que uma vez ele decide fugir. E não foi uma vez que ele foi tentado. Não foram duas. Se você for estudar, vai dizer que foram 10 anos que José foi tentado. Irmão, na juventude, a flor da pele, a Bíblia vai dizer que ela não era qualquer mulher. Ela era uma mulher bela. Era uma mulher bonita. E José era um homem bonito também. José ainda estava nas suas vontades da carne, a carne palpitando. A carne querendo sair para fora, Mateus. A carne querendo pular. Só que todas as vezes que aparecia a proposta para José, sabe o que José fazia? O propósito ainda é maior na minha vida. Eu vou continuar com o propósito. Sabe por que José não caiu diante da tentação? Porque José não estava pintado com os olhos na proposta. José estava pintado com os olhos no propósito. Porque o propósito que Jesus chamou ele era diferente. Não é todo mundo que senta no palácio. É só quem suporta o processo para viver a verdade do Evangelho. A Bíblia vai dizer que José é preso injustamente, porque ele fugiu. E ele, ao ser preso, quando ele é preso, ele faz algo lindo. Libera algo de esperança para quem já não tinha esperança dentro da prisão. Só que aí essa pessoa que estava na prisão, que recebeu algo da parte de José, saiu. E ele falou que a qualquer momento que o rei lembrasse dele, ele iria falar. Mas aí José passou muito tempo, pastor. José até podia pensar assim, me esqueceu. Falou que ia lembrar de mim, não me lembrou.
Rapaz, aquele lá eu liberei algo profético, né? Deus me deu para me usar para ele, né, Matheus? Só que aí quando é na minha vez, ele me esqueceu. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele pensou que tudo tinha, aí vem um homem e lembra assim, Faraó teve um sonho. Ninguém consegue desvendar o sonho de Faraó. Ninguém consegue fazer com que Faraó venha desvendar, porque Faraó estava atormentado. Ele chamou os magos, os mestres, e ninguém conseguia desvendar. Aí Faraó, perturbado, queria destruir o seu reinado, queria fazer um monte de coisa, falou: achem alguém. Aí aquele homem que estava lá ouviu e lembrou e disse assim: eu conheço um, não precisa de muitos, não. Isso aqui Deus me deu fresquinho agora, né? Irmão, muitos não revelaram aquilo que Faraó precisava, mas somente um revelou aquilo que estava turbando o coração de Faraó. Deixa eu liberar algo para o teu coração. Não precisa de muito para Deus fazer na tua vida. É só você continuar olhando para a promessa. É só você continuar olhando para Jesus. É só você continuar olhando. Você não precisa de amiga, de ajudinha de amigo. Você não precisa de gente que vai colocar, vai te levar lá em cima. O próprio Deus vai se encarregar de te levar a teu palácio. Levanta a mão para dar glória a Deus aí, rapaz. Pega na mão do teu irmão e diga assim para ele: a partir de hoje você vai voltar a estar no palácio. Não. Você pode profetizar mais forte para ele. A partir de hoje você vai sentar no palácio, porque Deus tem honra para a tua vida. Deus tem honra para a tua história. Deus te chamou para sentar entre os grandes. Deus está derramando um som aqui hoje. Deus está derramando um som aqui hoje. Quem pega? Quem pega? Pra subir calabara. Jesus, ele adiantando a mensagem, alguns minutinhos eu vou entregar tudo para vocês. Aí Jesus leva José até onde? O palácio. Por quê? José suportou o processo. Eu não vejo na Bíblia José em nenhum momento reclamando daquilo que ele estava passando. Aí eu vejo uma geração que está debaixo da promessa, mas quando a adversidade vem, a primeira coisa que ela quer fazer é parar e começar a julgar Jesus. Deus, porque eu estou passando por isso? Deus, porque a minha vida não muda? Eu estou na tua casa, sou dizimista, sou ofertante. Ontem eu preguei na minha igreja e eu disse para ele que a primeira coisa que tem que esperar é o tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o teu tempo. O tempo de Deus é diferente para te glorificar. Aí José vai levado lá, o pequeno, o rejeitado da casa, que foi levado pelos seus irmãos, que foi jogado no buraco, que foi tentado pela mulher de Potifar, que foi para a prisão injustamente. Sabe onde ele foi parar? No palácio com o faraó. Irmãos, se tu não entender isso aqui, eu vou encerrar algo aqui para a tua vida. Não é qualquer um que entra no palácio. No palácio tem regras, pastor. Você, como um ser normal naquele tempo, se quisesse entrar no palácio, você seria barrado. Porque não é qualquer um que entra. Tem que ter a permissão do rei para poder entrar. Só que quando o homem fala assim, eu lembro de um, o rei fala: manda trazer ele. Não, tu não pegou isso aqui não. Tu não pegou isso aqui não. Quando Deus fizer algo na tua vida, Ele vai fazer com que o teu próprio inimigo chame você pelo teu nome. Varão, abre essa boca para dar glória a Deus aí, rapaz. Abre essa boca para dar glória a Deus aí, profeta. Que forte, Jesus. Não é qualquer um que entra na presença de Faraó. Faraó era um homem respeitado, era um rei. Só que José entrou na onde Faraó estava. E não só entrou e olhou para a cara de Faraó e falou assim: eu vou revelar aquilo que estava perturbando o seu coração. Porque
Porque quem é homem de Deus tem ousadia para chegar, seja onde foi, para falar. Deus me mandou e eu vou falar. Tem medo daquilo que está vindo, porque Deus é o Deus que garante, rapaz. Meu Deus. Aí Deus, peraí. Aí Deus olha, ele entra, revela o sonho e começa a acontecer tudo aquilo que José está fazendo. Aí vai levantar uma grande fome. Primeiro vem o tempo que todo mundo está na ignorância. Só que quando vem o processo da fome, aí, meu irmão, a situação começa a ficar precária. Mas quem tem inteligência e discernimento e segue a vontade de Deus sabe o que é. Aleluia! José começa a ungir a estratégia que Deus deu para ele. O Egito era para poder ficar com fome, mas na cidade, a única cidade que sobrou para ter mantimento foi o Egito. Por quê? Porque deu direção, porque o servo dele estava lá. Mas sabe o que Deus está me falando? Que aonde você pisar a planta dos teus pés, seja onde você estiver, não vai faltar mantimento para você. Não vai passar muito problema, não vai passar dificuldade. Aonde Deus te colocar, Deus vai te trazer provisão. Deus vai te trazer salvação. Aí aqueles que disseram para o pai, pai, José morreu. O pai, com uma tristeza tão grande no coração, falou, perdi meu filho amado. Só que aí esses próprios desceram até o Egito. Foram no Egito pedir o que? Mantimento. Para tu ver como eu estou falando que o coração de José era um coração bom, que não era um coração que tinha raiva, que quando José vê os seus irmãos, José sai da presença deles e chora. A situação do José era para ter raiva dos seus irmãos. Uma autoridade que ele tinha era autoridade para destruir, matar os seus irmãos em picadinho. Só que José olhou para os seus irmãos e falou assim, deixa o pequenino aqui e vai lá e fala para o meu pai. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Aqueles que estavam perturbando, aqueles que disseram mentira ao teu respeito, aqueles que disseram que você não seria nada, vão ser os mesmos que vão ter que testificar o Deus de Israel na tua vida. E eles vão ter que reconhecer que você é filho do Deus Altíssimo, aquele que te chamou, que te levou. E você não vai ter raiva, você vai profetizar na vida dele que ele vai ser liberto, que ele vai ser curado, que ele vai ser transformado, porque Deus te chamou para ser diferente. Aí, José fala para Faraó que estava passando. Olha o que Faraó fala. Isso é muito profundo. Faraó diz assim, olha, traga a sua família para cá, manda eles morarem aqui. Aí José diz assim para os seus irmãos, traga todo mundo, vem todo mundo morar aqui. Vem todo mundo morar. Aí agora eu chego onde eu quis falar para me encerrar a palavra profética para você. A Bíblia vai dizer, que o tempo já me correu aqui, tá? Olha, a Bíblia vai dizer que se levantou um rei no Egito que não conheceu a história de José. Se ele não conheceu a história de José, ele não pode se compadecer com o povo que estava lá. Ele não pode se compadecer com aquilo que estava acontecendo ali. Então ele estava com medo. Mas sabe o que Deus me revelou profundamente nessa palavra? Eu vou falar, sabe qual é o maior medo do teu adversário? É isso aqui, ó, que está na palavra de Deus. Olha aqui, ó. A Bíblia vai dizer assim, ó. Vejam, o rei disse ao povo, vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se torne ainda mais numeroso. Se não fizermos e houver guerra, eles se unirão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão dessa terra. Gente, presta atenção. Eles estavam em terra estranha. Eles estavam em culturas estranhas, pastor. Eles estavam em territórios estranhos. Só que não eram os israelitas que estavam preocupados, pastor, com o novo rei, mas era o novo rei que estava preocupado com os israelitas. Não, isso aqui é muito forte na minha cabeça, igreja. Deixa eu liberar de novo. Eles estavam em terra estranha. Eles estavam em lugares que não era a cultura deles, não era o jeito deles, a forma deles para eles poderem tentar escapar, não. Só que quem estava preocupado com os israelitas era o faraó. Era o rei, porque a Bíblia vai dizer que o faraó ficou preocupado, que viu que o povo crescia e se multiplicava. Sabe o que Jesus mandou dizer para você? Esteja onde estiver, Deus vai fazer você crescer, Deus vai fazer você multiplicar. E aonde você estiver, Deus vai te abençoar poderosamente. Não fica com medo do teu adversário, porque quem tem medo de você é o teu adversário. Você tem unção de Deus para poder converter esse cenário. Aí a Bíblia diz que o adversário trama para querer parar o crescimento dele.
O nosso adversário trama todos os dias para poder parar o nosso crescimento, o crescimento da igreja. Mas quanto mais o nosso adversário bate na gente, a gente cresce. Aleluia! Então deixa bater. Então deixa falar. Então deixa criticar. Porque quanto mais fala, você cresce. Quanto mais fala, Deus abençoa. Quanto mais fala, Jesus prospera. Quanto mais fala, você cresce. Eu vou encerrar. Jesus. Tramaram para parar o crescimento dos hebreus, dos israelitas. Né? Olha que bênção. Aí eles falaram assim, ó, vamos colocar sobre eles um trabalho fardo, que eles não vão ter tempo. Obrigado, pastor. Esqueci de trazer esse na opção. Aí eles colocaram eles para poder trabalhar como escravos. E eles construíram a cidade de Pitom e Ramassés. A cidade que era uma cidade onde aqueles homens usavam para poder ter grandes coisas naquela cidade. Imagina aqueles homens construindo. Não era normal deles ter tempo. Mas a Bíblia continuava a dizer o seguinte. Porém, agora eu cheguei onde eu queria. Porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam. E mais preocupados os egípcios ficavam. Fica de pé. Aleluia, glória a Deus. O que eu vou profetizar para você aqui hoje é algo profundo. Você só pega se você quiser. Eu vou entregar o microfone já. Tá bom. Obrigado. Ó, Faraó trama para destruir o povo. Só que o que me chama a atenção é que o povo está em terra estranha, está comendo coisa que não é acostumado, está trabalhando mais do que o horário de trabalho normal, não é da maneira que eles estavam acostumados a trabalhar, se tornaram escravos, deviam estar sofrendo afrontas, deviam estar sofrendo um monte de coisa, mas a minha Bíblia vai dizer, porém, quanto mais eram oprimidos, mais os israelitas se multiplicavam e se espalhavam, e mais preocupados os egípcios ficaram. Vira para o teu irmão do teu lado e diz assim, ó, não fica com medo de onde você está pisando, que você vai continuar crescendo. Deus me trouxe aqui para liberar algo para o teu coração, independente do cenário que hoje você esteja vivendo, que hoje você esteja enfrentando, que hoje você esteja passando, que parece que vai ser difícil, que parece que nada vai acontecer, só que Deus está fazendo você crescer, e você além de crescer vai multiplicar, além de você multiplicar, você vai abençoar, e Deus vai fazer você ser grande. Eu sinto um rio descendo aqui, ó. Meu pé está pegando fogo aqui. Eu vou sentir uma nave de Omni. Deus mandou dizer, vai descer uma unção renovadora aqui hoje. Vai descer uma renovação aqui hoje. Abre essa boca para agora a Deus aí. Deus está derramando. Deus está derramando. Deus está derramando. Pega. Enquanto eu estou marchando aqui, Deus está quebrando correntes agora. Enquanto eu estou marchando aqui, Deus está quebrando cadeias agora. Enquanto eu estou marchando aqui, Deus está desprendendo aquilo que estava preso. Enquanto eu estou passando aqui, Jesus está passando lá. E está libertando aquele que estava nas drogas. E Jesus está libertando aquele que não voltava mais. Jesus está libertando aquele marido que não queria vir. Jesus está entrando na tua casa agora, está mudando o cenário. Vai. Ele manda subir. Jesus está curando pessoas aqui hoje. Ele manda subir. Ele barace que ele manda. Ele bandu que ele bate. Ele barai de omini que ele. Não. Eu quero parar, mas o Espírito Santo não deixa. Eu quero entregar, mas o Espírito Santo não deixa. Jesus está me dizendo, Ramanashi. Ele barace subir que ele. A de omini case. A mandará que ele. Anai de omini. Ele barace me cantorai.
Orobina calabara sube. Inimiga. Anamanda sube. Enebarassi de milicar. Anamanda sube. Deus manda dizer que isso não vai ficar por muito tempo. Isso vai acabar por inteiro. Porque a partir de hoje, Deus está fazendo a obra. Deus está cortando o laço. E Deus está trazendo essa enfermidade. Enfermidade sai. 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 Vai estar curado em nome de Jesus. Irmãos, preciso fazer 2 convites para poder encerrar. Meu Deus, aleluia. Que vontade que eu estou de voar aqui hoje. Deixa eu dizer para vocês. Sabia que quando Adão pecou, Adão estava no jardim do Éden. Só que o que me encanta mais é que Deus descia todos os dias para poder conversar com Adão. Olha o privilégio de Adão. Deus disse: Adão, isso tudo aqui é teu, mas não coma dessa árvore, somente dessa árvore. O privilégio de Jesus descer todas as vezes daquele Éden para poder falar com Adão era algo profético. Era algo que Deus estava dizendo para Adão: Adão, a partir de hoje é uma aliança entre eu e você. Essa aliança só pode ser quebrada se você comer daquele fruto. A Bíblia vai dizer que a serpente vem, fala no ouvido de Eva, e Eva induz Adão a cair. Só que a Bíblia vai dizer que quando Adão peca, Adão e Eva, lógico, na hora tem a sensação do erro. E por eles ter a sensação do erro, pastor, o que eles fazem? Eles se escondem. Porque quando nós erramos ou nós falhamos, o nosso negócio é se esconder. Porque nós pensamos que o quê? Que o nosso erro não vamos ter mais oportunidade para Jesus. Porque tudo aquilo que Ele nos deu, Ele não vai nos dar mais. Aí nós olhamos para aquela situação e falamos: então eu não posso mais entrar numa igreja, eu não posso mais renovar minha aliança com Jesus. Por quê? Porque eu falhei, porque eu pequei. Adão não só perdeu o Éden, Adão perdeu a presença do Espírito Santo. Porque não era somente o Éden que ia lá, era Deus que descia no Éden para falar com ele. Adão se escondeu, mas a pergunta de Deus para Adão era: Adão, aonde tu estás? Não era uma pergunta de condenação, mas era uma pergunta de preocupação, dizendo para ele: Adão, aonde tu estás? Ainda dá tempo de você se arrepender. Se Adão fosse verdadeiro, eu penso que o meu Deus, como era misericordioso, poderia perdoar ele. Mas ele decidiu ficar no seu próprio erro e decidiu ficar escondido. Aí acontece o que aconteceu. Só que Deus hoje está te dando a oportunidade, porque o novo Adão morreu. E quando ele morreu na morte de cruz, ele te deu a oportunidade de hoje você reconhecer a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Talvez você nesse momento tenha olhado para a sua vida e falado: Jesus, eu não tenho direito de aceitar essa salvação, porque eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável. Sabe o que eu digo para você? Igreja é um hospital, porque eu, você, todo mundo aqui precisa de Jesus todos os dias. Nós somos pecadores assim como vocês. Então eu quero primeiramente aqui chamar essa pessoa. Deus está me falando que tem 3 pessoas aqui, e eu não vou forçar a barra, porque essas pessoas sabem que querem voltar. Ou talvez você olhe para a sua vida e fala: Jesus, eu queria voltar a ter uma aliança contigo. Queria voltar a ver as promessas do Senhor acontecer na minha vida. Queria poder voltar, Jesus, e ver o teu amor sobre mim e o teu Espírito Santo. Aleluia! Mas por causa do seu erro, por causa de algo que você fez, você está se sentindo sujo. Só que Jesus está dizendo para você que quer limpar você hoje. Aleluia! Eu vou pedir para a igreja ficar de olhos fechados e orando, porque vai haver uma guerra espiritual aqui. Então eu quero fazer um convite para você. Vem, sai do teu lugar, você que ouviu essa palavra. Talvez Deus te colocou no Egito e você se contaminou com aquilo que estava no Egito. Só que Jesus está dizendo para você hoje: aquilo que o Egito te contaminou, eu sou capaz para poder limpar, para você ter uma nova vida. Vem, sai do seu lugar. Você sabe que Jesus está falando contigo. Sai daí de onde você está, dessa cadeira. Vem aqui na frente. Não é vergonha você sair do seu lugar. Vergonha é você chegar naquele grande dia e Jesus falar assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ainda está tendo oportunidade. Jesus está voltando. Vem.
Vem, Jesus está te esperando aqui. Vem, sai do seu lugar. Jesus quebra grilhões, quebra cadeias, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, Deus. Porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Vem. Vem.